Senhores, nós estamos na segunda safra. E isso nós estamos falando de um modo geral em nível de Brasil, né? Claro que num país continental há algumas regiões que não têm segunda safra, outras em que a safra ocorre em momentos bem distintos, porque nós temos a Roraima, por exemplo, que quando nós estamos colhendo soja, lá praticamente está plantando. Então, temos alguns pontos que diferem. Mas, de um modo geral, e aqui em Goiás, especialmente o sudoeste goiano, as lavouras estão instaladas e muito bem até aqui. Mas, para falar sobre isso, eu vou conversar com o consultor agronômico da Comigo, Nestor Takeshi, e ele tem circulado por aqui, visitando. Nestor, boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem, Fabélia. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Prazer enorme também estar participando aqui do seu programa. Tem andado. Você falou para mim que hoje ainda estava rodando lavoura. Isso, exatamente. Hoje estava com uma empresa, né, juntamente com o professor Pazini, né, do Rio Grande do Sul, que ele veio visitar a região, né, e com ele também a gente foi em algumas áreas, né, ver como é que está o milho. E como é que está? Muito bom, né? Aí com a última chuva, né, estava todo mundo esperançoso em receber ela, né? Tanto é que muitos cooperados que a gente encontrou semana passada, né, durante até Tecnoshow, né, estavam falando já que o milho já estava enrolando as folhas, né, principalmente nas cabeceiras, né, mas aí veio a chuva, né, essa chuva acho que veio de maneira geral, né, praticamente atingindo tudo o sudoeste goiano, né. A média de quantos volumes? Eu vi desde 20 até 50, até mais, né? Mas foi uma chuva muito boa, né? Como você até falou anteriormente, né? Comentando aqui entre a gente, né? Que a chuva foi bem maneira, né? Que é a chuva que precisava, né? Olha, gente, essa chuva aconteceu da noite de anteontem para ontem. E eu ainda confesso que foi uma noite que eu demorei a pegar no sono e eu acompanhei a chuva começando. Sim. Então ela começou ali na madrugada e foi aquela chuva gostosa, foi perfeita e aí eu fui dormir com a chuva, sabe? E ela chegou mansa, aquela chuva que foi, e aí por isso generalizada e com esses volumes importantes, né? Com certeza, ela veio na hora certa, né? Porque parte do milho que foi instalado primeiramente, né, está pendoando, né? Então, essa chuva veio na hora exata, né? É o momento mesmo de fazer ali a polinização. Exatamente, né? Porque é etapa importante, né, que não pode faltar água, né? Porque se faltar água, depois pode interferir principalmente na granação do milho, né? Então, esse milho que foi plantado aí na época certa, né, que seria na janela, na primeira janela de final de janeiro e início de fevereiro, né? Normalmente também o que o produtor plantou nas áreas melhores, né, com mais tecnologia. É verdade. Né? Então, praticamente, é o milho que está pendoado aí, que a gente está vendo aí na região, né? A gente estima em torno de 40%, né, 30% a 40%. Né? Então, esse milho já está mais adiantado, né? Então, esse aí que a gente prevê também as maiores produtividades. Em termos de praga, porque aí o pessoal tem toda uma preocupação, está controlado também? Até estava conversando com o professor, né? Bem tranquilo, né? Porque o professor é professor de entomologia, né? Nossa maior preocupação em termos de safrinha hoje, né? Seria a cigarrinha, né? E a pressão foi bem tranquila, né? Uma região ou outra, né? Um pouco mais penalizada, né? Mas tanto os produtores também, né? Já estão bem precavidos, né? Porque a cigarrinha, a gente só vai ver o efeito dela depois, né? Ao contrário da lagarta, por exemplo, que a gente vê que está comendo, o produtor já chega lá, já faz os combates, né? Isso. No caso da cigarrinha, não. A gente só vai ver o estrago depois, né? E a gente sabe que o estrago depois da cigarrinha, aí já não tem como voltar, né? Então, ele não é mais curativo, né? Ele já, quando aparece, já passou. Já passou. Então, aí, hoje, praticamente, as aplicações ausência e presença, né? Na ausência não aplica, né? E na presença aplica, né? É lógico, né? Tem um bom senso aí também de monitoramento, né? Claro. Né? Mas aí, como os produtores também estão bem precavidos e os técnicos também, né? Normalmente aí o controle foi bem tranquilo, né? E pelas próprias condições mesmo, né? Do tempo, né? A condição climática também está contribuindo, né? Também está contribuindo. Também. Para o controle, né? Porque Isso. a gente tendo aí essas chuvas, a própria chuva quando ajuda... Minimizar, né? A minimizar, Isso, né? O que acontece é o seguinte, né?
quando ocorre tempo mais estiado, né, e temperaturas mais altas, favorece as pragas, né? E ao contrário, né, quando tem muita umidade e temperaturas mais baixas, né, favorece... São os fungos, isso, né? as doenças, né? As doenças que atacam, né? E agora a gente, por enquanto, porque o que ocorre, né? A leveza da cigarrinha, se ela está num tempo seco ali, ela vai longe e a multiplicação continua acontecendo. Com o peso das gotas de água nela, ela já tem dificuldade até para os seus pequenos movimentos ali, né? Assim, né? Querendo até para o pulgão. Não sei se você sabe, aquela praga que fica bem no cartucho do milho, né? Uhum. Também, quando ele fica ali, ele está alojado, né? Com o pendão, né? Antes dele abrir. Depois que o pendão abre, ele fica mais exposto, né? Então, consequentemente, também diminui a pressão na planta. Também até do pulgão. Até do pulgão. Então, com a chuva, né? Normalmente diminui a pressão das pragas. E a gente está acompanhando, como o Nestor falou aí, do trabalho que é feito pelo produtor, né? Às vezes a gente vai passando e está percebendo aí as pulverizações aéreas acontecendo. Então, não é que a praga às vezes não apareceu. O produtor está fazendo a pulverização adequada no momento certo para não deixar que tenha uma pressão grande, né, Nestor? Exatamente. O que a gente tem observado agora, né, Fabélia? Acho que é importante também, acho que é visto no campo, né, que os milhos, né, as tecnologias, né, que normalmente é resistente à lagarta, já está deixando um pouco a desejar, né? Normalmente as tecnologias estavam segurando, principalmente a lagarta, né? Uhum. Hoje a gente já vê que a maioria das tecnologias, né, a eficiência tem diminuído. Que é também natural que isso ocorra, né? Que a gente percebe que a cada 4 anos, por aí, é um ciclo que o ser vivo ali, porque é um indivíduo vivo, ele começa a ter umas resistências. Exatamente. É bem por aí mesmo. E aí começa a aparecer as raspadinhas já. Isso. Aí tem tecnologia, às vezes, que funcionou ano passado, né? Esse ano já não está tendo boa eficiência, né? Tá, mas justamente como você bem falou, né? Toda planta, né? A gente vê tanta planta daninha, né? Como inseto e doença, né? Com o passar dos anos, né? Fica exposto a uma molécula, por exemplo, que tem uma boa eficiência, né? Com o tempo ela acaba selecionando os resistentes. Exatamente, né? Igual, por exemplo, né, que a gente vê, igual no capim, pé de galinha, né? Normalmente passava os graminicidas, né? Controlavam algumas plantas, né? Algumas vão ficando. As que vão ficando, normalmente, são as que são resistentes, né? Principalmente ao glifosato, por exemplo, a gente observa, né? E aí a multiplicação vai acontecer justamente do resistente. Exatamente. Porque daqui a pouco, né, vai morrendo os tolerantes, né? Vai ficando somente os resistentes. E quer dizer, o próprio homem, né? A própria agricultura, né, vai fazendo com que isso aconteça, né? Mas isso da natureza, né? Porque tanto praga, doença e fungo, né? Eles não querem perder a principal objetivo deles, que é perpetuar a espécie, né? Então eles acabam acostumando, né? E acabam sobrevivendo, né? A natureza é perfeita, né? E esse equilíbrio vai acontecendo dentro da natureza. Vai acontecendo, independente, né? Por isso que sempre vai ter doenças, né? Doenças e vão ser lançados novos produtos, né? Porque sempre vai estar ocorrendo esse mecanismo, né? E muitas vezes não é produto novo, né? Não é molécula nova, é posicionamento, é manejo que se modifica. Exatamente, como comentei, né? Muita molécula que no passado não servia mais, né? Hoje em dia já serve. Por quê? O produtor, né, os técnicos deixaram de recomendar, entendeu? E aí voltam, né? E aí a própria doença ou a praga, né, não já está acostumado mais com aquela molécula, porque ela deixou de ser utilizada. Vamos dizer assim, hoje nós já temos uma geração que é sensível a uma molécula que no passado já não tinha mais efeito. Exatamente. Por isso, como você bem disse, né? Existem alguns produtos antigos que estão voltando porque tem boa eficiência sobre aquela determinada praga. Interessante, né? Então, por isso, mais do que nunca, né, quando a gente trata de sucessão familiar,
pode pegar as informações dos antigos que não estavam na academia, porque eles têm muito a ensinar. Porque, olha aí, a gente também tem essa questão das pragas, das plantas daninhas, das doenças Sim. que vão sempre sendo alteradas. Exatamente. Olha, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente, Nestor, e as informações trazidas aí para a gente até torcer por mais chuva Sim. e ficar aliviado aí com essa condição que está instalada na nossa região. Prazer enorme estar participando do seu programa, viu, Fabélia? É bastante prazeroso, né, participar de um programa que tem alcance, né, a nível nacional, tá? Tá de parabéns aí, você e toda a sua equipe. Muito obrigada.